Pacote de ajuste fiscal. Quais os impactos dele? Começa agora JBR News. Olá, você que nos acompanha diariamente aqui direto do estúdio do Jornal de Brasília, levando as informações da capital do poder, os bastidores da política e o que acontece na economia. É um conteúdo preparado pelo Imagem e Credibilidade que eu tenho a satisfação de diariamente levar essa análise da capital federal. E o assunto continua sendo economia. Quer dizer, economia em Brasília mistura-se com política e vice-versa, não tem como ser diferente. Mas o assunto, a pauta é o ajuste fiscal, o famoso pacote de corte de gastos, enfim. A tentativa do governo federal de colocar equilíbrio nas contas públicas, até porque todo mundo tem visto e tem sido noticiado que o governo tem gasto mais do que está definido nas metas. E isso é que acaba gerando alta da inflação, em especial neste final de ano dos alimentos, mas também alta do dólar, que com o anúncio do ajuste fiscal bateu um patamar nunca visto antes de R$ 6 pela moeda. E além de tudo isso, claro, a possibilidade de um crescimento da taxa de juros, que é tudo que o governo federal não quer, lembrando que inclusive o presidente Lula pediu a troca e a substituição do atual presidente Roberto Campos Neto. Não pode fazer isso porque constitucionalmente é um mandato definido, mas colocou já o seu substituto, que é Gabriel Galípolo, que vai entrar em janeiro com uma batata quentíssima para administrar, porque nesse cenário de fechamento de ano, com alta da inflação e alta do dólar, dificilmente não tem condições para o Banco Central definir uma baixa dos juros. Pelo contrário, a tendência é de continuar elevando. E tudo isso pode complicar 2025. Por que eu estou colocando esse cenário inicial dessa análise de hoje? Para justamente vocês entenderem qual foi a grande jogada de ontem. O governo federal não passou praticamente 2 meses tratando desse assunto e quase 1 mês para anunciar, e atrasando esse anúncio à toa não. Teve que mexer em muitas áreas. E aí, nesse ponto, entra a sabedoria política do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas ele está fazendo uma aposta arriscada, uma aposta de futuro, que pode dar certo. Quem somos nós para poder falar tão perto da política como quem já governou o Brasil em 2 mandatos, fez uma sucessão, que foi a ex-presidente Dilma Rousseff, e depois de toda essa situação vivida, inclusive uma prisão, voltou a ser presidente. Portanto, se tem uma coisa que é inegável, é o conhecimento político de Lula. Agora, este ajuste fiscal é uma aposta arriscada para o futuro. Eu vou explicar por quê. Os impactos desse ajuste fiscal, o primeiro deles, e que traz à tona nessa análise para vocês, é a questão da insatisfação do mercado financeiro. Foi clara a insatisfação, o mau humor do mercado, a bolsa caiu, o dólar subiu e o mercado financeiro colocou que esse tipo de ajuste não vai resolver a questão das contas públicas, que o buraco de cerca de 70 bilhões de reais previsto para que o ano que vem cubra cerca de 40 bilhões e o restante no ano de 26, não dará certo, porque segundo o mercado financeiro, o governo está com este ajuste fiscal impedindo justamente o crescimento da renda e ainda mais a vinda de investimentos. Porque esse pessoal chamado mercado financeiro, e quem é o mercado financeiro? São aquelas corretoras que trabalham bolsa de valores, investimentos internacionais, letras do Tesouro Nacional e que estão concentrados, em sua maioria, ali na região da Faria Lima, em São Paulo. É uma região conhecida e, nesse ponto, eles têm uma visão muito clara do que o mercado deseja. E, claro, quando o presidente Lula e o seu governo, através do ministro Fernando Haddad, lança este pacote de ajuste fiscal, o mercado interpretou como um tiro no pé. Primeiro, com relação à isenção para o imposto de renda da categoria que é chamada a mais prejudicada, que é a classe média, para que tenha isenção a partir de quem obviamente ganha até R$5 mil. E por outro lado, a taxação dos mais ricos, de quem ganha mais de R$50 mil por mês. Isso já assustou diretamente o mercado financeiro, porque primeiro toca no público que eles trabalham, que quem tem mais de 50 mil é quem investe. Segundo, essa isenção, essa não cobrança para quem ganha até R$5 mil, isso abre, obviamente, um buraco dentro do governo, porque ele deixa de receber ou deixa de arrecadar um grande volume que ele arrecada hoje. Então, quando o mercado financeiro faz a conta do que vai entrar e do que vai sair, ele fala, esses 70 bilhões não vão ser atingidos. E aí vem o pânico do mercado, o susto do mercado e o cenário futuro negativo. Então, esse é o primeiro impacto desse ajuste fiscal. Mas tem também um segundo impacto, e esse trata diretamente da chamada governabilidade, ou da relação
do governo federal com o Congresso Nacional. Por quê? Porque esse assunto, nós já falamos e lembramos agora, precisa ser aprovado pelo Congresso, porque é um assunto que é apresentado como documento, mas como ele tem que ser aprovado pelo Congresso para poder valer, ele vai com formato de projeto de lei, uma parte dele, o outro de PEC, que é uma proposta de emenda constitucional. Portanto, o PL e a PEC têm que ser analisados, votados ainda neste ano, para que valha para o ano que vem, porque tem a questão da anuidade. Se não for aprovado em 24, não pode valer para 25, isso atrasa toda esse cronograma, esse planejamento do governo para que tenha um impacto positivo. Só que o Congresso não está a fim de votar. Aí está um negócio. A reforma tributária, que é importantíssima para o governo, já está há 2 anos no Congresso e a sua promessa de conclusão ainda não aconteceu e já ficou para o próximo ano. Parlamentares da oposição pretendem obstruir esse assunto e criar dificuldades com obstáculos regimentais na própria Câmara, porque lá tem maioria, mas também no Senado. Ou seja, a vida não vai ser fácil para o governo, lembrando que nós estamos na próxima semana em dezembro. E o Congresso, na prática, depois do dia 20, 22 de dezembro, não trabalha mais. Então, segurar parlamentares nesses poucos dias em Brasília para poder votar um assunto tão extenso nas 2 casas, lembrando que as PECs precisam de votação qualificada, é uma missão muito difícil. Mas, claro, se tiver interesse por parte dos presidentes das 2 casas, que já disseram que tem, e do governo com alguns incentivos, isso pode acontecer. E qual é o incentivo? Qual é a motivação para o parlamentar? Você não tem dúvida, né? As emendas parlamentares. Então, ou seja, o governo fala de corte de orçamento, de corte de investimento, de corte de programas sociais, de uma necessidade de aperto no cinto, mas, por outro lado, ele vai ter que abrir o cofre para justamente ter aprovado esse PL e essa PEC. Parece uma contradição, porque o governo precisa de economizar cerca de 70 bilhões em 2 anos, mas só em dezembro ele vai liberar quase 20 bilhões para ter aprovado justamente o PL e a PEC. Esse é o preço dos parlamentares. Eles querem a aprovação e a liberação do que já foi, para eles, assegurado no ano de 2024. E o que está o restante, o restos a pagar, como se diz, é nada menos do que 20 bi de reais. Por aí a gente vê. O governo precisa fazer economia de 70, mas para conseguir a aprovação do assunto, ele precisa gastar 20. Então, já começa um outro impacto, que é da relação com o Congresso Nacional. E detalhe, sem nenhuma certeza que será aprovado esse ano. Mas o trabalho, obviamente, se for bem feito, a gente conhece Brasília, pode concluir para dar o impacto que o governo espera para 26. E aí vem, claro, um outro impacto, que é justamente a sociedade como um todo, eu, você e todo mundo que vive nesse país. Porque qual o impacto desse ajuste fiscal diretamente? Já falamos, a questão da isenção do imposto de renda, ele toca diretamente uma classe chamada classe média e também uma classe de ascensão à classe média que compõe a grande maioria do Brasil. Porque a minoria do Brasil está justamente em quem ganha mais do que 5 mil reais. A grande maioria do Brasil ganha menos do que 5 mil reais. Então, este tipo de decisão realmente atinge um público e um eleitorado importantíssimo, que só vai sentir esse benefício quando? Justamente em 26. Por quê? Porque o imposto de renda, para valer, não vai ser mais o do ano que vem. A medida vai ser tomada agora, vai valer para 25 e vai cair, obviamente, na isenção de 26, justamente no ano eleitoral. Portanto, a sabedoria do presidente Lula, ela realmente tem que ser vista com muita admiração, porque, de fato, ele conhece a política como ninguém. Agora, é uma aposta arriscada. Então, se ao mesmo tempo pode-se admirar a sabedoria política, sabe que é quase um jogo de pôquer, é onde pode se perder tudo no próximo ano. Porque se não der certo o que espera o governo de aprovação neste ano, com as mudanças que ele também acredita que esse ajuste fiscal terão no país, que a inflação não será tão alta como já está sendo projetada e que os juros tenderão a cair, porque esse é o cenário ideal para o governo, sem uma alta de dólar, porque isso impacta diretamente em insumos e produtos que a nossa indústria precisa comprar lá fora, obviamente o ano de 25 será um ano de crescimento que levará para essa classe média em 26 uma melhoria de renda, porque ele vai estar pagando menos imposto, vai sobrar mais dinheiro, vai ter um ano melhor. Isso que o governo quer, mas pode não acontecer, porque lembrando que do outro lado tem a taxação dos ricos, que podem fugir do Brasil e não mais fazer os investimentos necessários. E isso complica também uma outra fonte de renda que o país tem. Portanto, é um tiro realmente muito arriscado, mas como dissemos, é uma aposta que o presidente fez,
Tanto é que a sua ministra do Planejamento, a Simone Tebet, disse exatamente o seguinte, abre aspas, estamos mexendo com o andar de baixo e precisamos também mexer com o andar de cima, fecha aspas, justamente no raciocínio político do presidente Lula de fazer as compensações, ou seja, agradar um lado e outro para ter o benefício final, que é um ano de 26 próspero, com crescimento e, claro, com o eleitorado feliz. Agora pode acontecer o contrário. E se essas regras e impactos não forem positivos, como imagina o governo, poderemos ter um ano de 25 com pouquíssimo crescimento e aí sim, um ano de 26, ano eleitoral bastante complicado. Mas aqui a gente vai encerrar, porque esse assunto é muito longo, há muitos detalhes, mas o nosso tempo é curto e não dá para falar tudo para vocês. Mas eu espero que nesse dia eu tenha conseguido levar um pouco da análise com relação ao impacto na economia, na política e na vida de todos nós, que é o que interessa. E se você gostou deste conteúdo, a gente pede, vá lá, se inscreva, põe um sininho para te alertar a hora que a gente entra no ar, dê seu like, afinal de contas é importante para nós. Também faça seus comentários, diga se este conteúdo está bom, se você prefere que tratemos de outras pautas aqui neste espaço que é feito para você. Agradecendo sempre que nos acompanhe no imagemcredibilidade.com, aqui diretamente do Jornal de Brasília. Muito obrigado e até segunda-feira.